E aí pessoal, hoje vamos dar início a mais uma aula de deslocamento vertical, ou seja, a nossa segunda aula para cálculo de deslocamentos. E aqui para esse exemplo eu trouxe essa viga que calculamos na nossa aula 7 para cálculos de diagramas de momento cortante normal. Se você tem alguma dúvida a respeito desse exercício, procure a nossa aula 7, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você procura lá na aula 7 como calcular esse diagrama, que ele vai representar o nosso diagrama do momento real. Ou seja, ele vai nos auxiliar a calcular o nosso deslocamento. Aqui nos nossos dados do nosso exercício, onde ele nos dá o módulo de elasticidade e a inércia deste material, dessa viga, ele está nos pedindo o deslocamento vertical no ponto C e o deslocamento horizontal no ponto C. Então nós vamos ver como calcular esses deslocamentos, tanto vertical quanto horizontal. Então, repetindo, para isso precisamos do diagrama do momento para essa estrutura e precisamos das suas reações. Isso tudo foi calculado lá na nossa aula. Então, para relembrar aqui, voltando aqui ao princípio dos trabalhos virtuais, que nos dá essa fórmula gigantesca, como falado na aula anterior, na aula 1 para cálculo de deslocamento. Se você também tem alguma dúvida, volte lá e revise. De toda essa fórmula, nós vamos utilizar apenas essa parcela do momento. Mas por que vamos utilizar só essa parcela do momento? Porque, como você pode ver aqui nos dados do exercício, eu não dou nenhum dado de temperatura, ou seja, essa parcela nós não vamos utilizar da fórmula, que é referente à temperatura. Bem assim como nos dados eu não dou nenhum dado de defeito de corte, logo não vamos utilizar a parcela para defeitos de corte dessa tabela. E como estamos falando de uma estrutura usual, que não é treliça, como você está vendo, não é uma treliça, é uma viga biapoiada, porém inclinada, mas não é uma treliça. Logo, não vamos usar nem a parcela da normal, nem a parcela do cortante, referente às cargas. Vamos utilizar apenas a parcela do momento. Sabendo disso, já temos aqui o diagrama do momento do real. Vamos calcular agora os diagramas para o momento do momento do virtual, para o deslocamento vertical e para o deslocamento horizontal. Então aqui, para o vertical, nós vamos ter a estrutura. Como foi falado na aula anterior, o que é que nós vamos fazer para calcular o diagrama do virtual? Vamos pegar a estrutura sem as cargas, apenas a estrutura e os apoios sem as cargas. E vamos fazer o que agora? Como estamos falando aqui de deslocamento vertical, nós vamos colocar uma carga unitária, uma força unitária no ponto em que ele está pedindo esse deslocamento. Se o deslocamento é vertical, a força é vertical no ponto em que impede. Então, voltando aqui, o deslocamento vertical no ponto C. Onde está o nosso ponto C? Está aqui. O que é que nós temos que fazer? Colocar uma força unitária no ponto C. Deslocamento vertical, força vertical no ponto C. Lembrando que essa força é adimensional, uma força unitária adimensional. E agora vamos fazer tudo o que fizemos no exercício anterior para achar o diagrama do momento. Calcular as reações e calcular o próprio diagrama. Então aqui nós vamos ter AY e AX. E aqui BY. Vamos agora calcular o somatório das forças horizontais, o somatório das forças verticais e o somatório do momento no ponto A, que é onde nós temos mais incógnitas. Tudo isso igual a zero. Agora podemos calcular. Temos que as forças horizontais temos apenas AX, então logo AX igual a zero. Vertical temos AY, temos menos 1, está de cima para baixo, e BY, que está no sentido positivo, igual a zero. E o momento no ponto A,
nem a x nem a y provoca momento nesse ponto, então vamos ter provocando momento negativo 1, então menos 1 vezes 3, que é a distância do 1 até o ponto A, e vamos ter BY provocando momento positivo, mais BY vezes 6, igual a 0. Logo, BY vai ser igual a, vou jogar para o outro lado, 3 dividido por 6, BY igual a meio, sem unidade de medida. Então, substituindo aqui, vamos ter que a y também é igual a meio. Então, já encontramos valores para nossas incógnitas. Podemos agora calcular o diagrama do momento. Aqui nós vamos, como vamos calcular apenas o momento, fazer as seções aqui, S1, S2, S3 e S4. Lembrando que em S2 e S3 o momento vai dar o mesmo, então bastava apenas uma seção ali, resolveria. Então, S1 pela esquerda, nós vamos ter o que? Como a distância aqui vai ser 0, nós vamos ter o nosso corte, o nosso eixo inclinado, e a y e a x. A y e a x. Sabemos que essa distância é 0, então o nosso momento aqui nesse ponto vai ser igual a, o nosso momento vai ser igual a 0x metros. 0 vezes metros. Em S2, fazer logo o S4 pela direita, que vai ter a mesma. Nós vamos ter o nosso corte, nossa estrutura. Vamos ter aqui BY e uma distância de 0 metros. Sabemos que a distância é 0, logo o momento também vai ser igual a, o momento igual a 0x metros. Agora em S2 ou S3, tanto faz, o momento vai ser o mesmo, pois as distâncias são 0. Então S2 pela, vou fazer S3 pela direita, que é mais fácil. Pela direita, nós vamos ter o que? Corte, a estrutura, nós vamos ter BY, vamos ter aqui, como nós não sabemos essa distância, porém sabemos essa distância, que é de 3 metros, podemos utilizar ela também, lembrando que essa distância é essa e não da estrutura, que teríamos que calcular. Mas como o braço é vertical, como a força é vertical e o braço é horizontal, podemos calcular o momento para S3 direto, sem precisar decompor essa força. Então aqui nós vamos ter que o momento vai ser igual a BY, está no sentido positivo, convenção de sinais no sentido positivo para o momento, BY vezes a distância que é 3. Para não precisar decompor essa força, podemos fazer direto. Então o nosso momento vai ser igual a 1, o nosso BY foi 0,5, então vai ser igual a 0,5 vezes 3, que vai ser igual a 1,5 x metros. Então calculamos aqui o nosso diagrama. Vimos que em S1 foi 0, em S2 ele veio para 1,5 positivo embaixo, então aqui 1,5, e em S3 foi o mesmo valor para S2, e em S4 foi 0, então tá aqui. Então nosso diagrama basicamente isso aqui. Lembrando que aqui nós temos duas retas, porque ali é uma carga pontual, uma força pontual e não a carga distribuída. Só para lembrar, retas. Pronto, calculado o diagrama do virtual para
a força vertical. Mas lembrando que aqui no nosso exercício ele pede o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. Então, para calcular esse deslocamento vertical, nós fizemos o diagrama para o vertical. Agora vamos fazer o diagrama para o horizontal. São dois diagramas virtuais, tanto para um vertical quanto para o horizontal. Por que não podemos fazer no mesmo? Porque não podemos botar duas forças aqui, uma vertical e uma horizontal, porque não condiz com o método desse exercício. Não é assim que se resolve. Então, faça um para o vertical, faça outro para o horizontal. A mesma lógica. O que é que diz no vertical? Coloca uma força vertical no ponto em que se pede o deslocamento. Aqui o deslocamento que está pedindo é horizontal no ponto C. O que é que nós vamos fazer? Colocar uma força horizontal unitária no ponto C. E fazer a mesma coisa. Calcular as reações e calcular o diagrama para esse exemplo. Então, AY, AX e BY. Nós vamos ter aqui o somatório das forças horizontais igual a zero, o somatório das forças verticais igual a zero e o somatório do momento no ponto A, onde temos mais incógnitas, igual a zero. Então temos aqui que na horizontal temos AX e temos 1 também, mais 1 igual a zero. Aqui nós vamos ter na vertical AY mais BY igual a zero. E o momento no ponto A, nós vamos ter provocando um momento no sentido negativo, por exemplo. A força está na horizontal, logo o braço está na vertical. Ele está provocando um momento nesse sentido, negativo, para a reação de apoio. Então vai ser menos 1 vezes a distância de 1 até o apoio em A, é essa distância aqui, ó, que vai de 1 até A. Então, vezes 1. Mais BY vezes a distância, que é 6, desculpa. A distância de BY até o ponto A, 6, igual a zero. Então, o nosso BY aqui vai ser igual a 1 dividido por 6. Vou passar 1 e vou dividir por 6 multiplicando. 1 dividido por 6, 1/6. E a Y, então vou pegar aqui o BY e vou substituir aqui. E vou encontrar o valor para nosso AY, que vai ser igual a menos 1 sobre 6. Esse é o valor para o nosso AY. E jogando aqui, o nosso AX fica igual a menos 1. Nosso AX igual a menos 1. Tudo isso não tem unidade de medida. Pronto, agora podemos calcular nossas seções. Seção 1, seção 2 e seção 3. Porque eu vou fazer só 3 seções, que já é o suficiente. Então, nossa seção 1 pela esquerda. Então, pessoal, pelo mesmo motivo da seção anterior, como a distância da seção 1 até as forças são 0, o momento aqui vai ser igual a 0x metros. E na seção 3 a mesma coisa. À direita, seção 3 à direita, se você analisar, a distância vai ser 0. Logo, o nosso momento vai ser igual a 0x metros. E o nosso momento de S2 à direita
vai ser igual a, fazendo aqui, nosso S2 à direita, nós vamos ter o corte, a estrutura e um BY. E aqui nós temos uma distância de 3 metros, que é essa distância, está na horizontal. A força vertical, braço horizontal, logo podemos fazer que o momento vai ser igual a BY, está no sentido positivo, o momento, vezes 3. Então o momento vai ser igual, quem foi nosso BY? 1 sobre 6 vezes 3. Logo, nosso momento aqui vai ser 3 sobre 6, 0,5 x metros. Esse é o valor para o nosso momento nesse ponto. Então S2, S3, S2, tanto à esquerda como à direita, vai dar o mesmo valor. Pronto, achado nosso momento, vamos para o nosso diagrama. S1 foi 0, S3 foi 0 e o nosso S2 0,5. Então aqui 0,5 positivo. Agora podemos traçar aqui nosso momento. Lembrando que aqui são também duas retas. Pronto. Agora que encontramos os diagramas, tanto para o virtual quanto para o real, podemos ir para a nossa tabela para resolver esse exercício. Aqui está a nossa tabela. Então, para calcular o deslocamento vertical, vamos começar pelo deslocamento vertical. O que é que nos diz nosso deslocamento vertical? Da fórmula inteira que nós temos, nós vamos utilizar apenas esse pedaço que é o do momento. Vou escrever ele aqui. Para o nosso deslocamento vertical vai ser integral de MAMB sobre EI vezes DS. Então, vamos fazer o que? Pegar o diagrama do virtual e o diagrama do real para o deslocamento vertical em C. Vai dar por essa forma. Diagrama do real, diagrama do virtual. Está aqui o nosso diagrama do real. O que é que nós temos no diagrama do real? Vamos considerar esse triângulo inteiro. Então aqui, vou botar aqui do lado. Para o real nós temos um triângulo virado para baixo. E para o virtual vertical, nós também temos um triângulo para baixo. Porém aqui, se você notar, nós temos dois triângulos, um dividido no meio, entendeu? Tanto para o virtual quanto para o real, melhor dizendo. Um triângulo, refazendo aqui, ó. Esquece esse pedaço aqui. Nós vamos ter, ó, para o real. Voltando aqui, para o real, nós temos esse triângulo. E para o primeiro trecho. E para o virtual, nós também vamos ter o mesmo triângulo, voltado para baixo também. Como falado na aula anterior, se os dois diagramas estão para o mesmo lado, consideramos positivo. Agora, o segundo trecho. No segundo trecho, nós vamos ter esse outro triângulo, rebatido para o outro lado agora. Nós temos agora esse triângulo para o real. Então aqui real e aqui virtual. E para o virtual do vertical, nós temos também um triângulo rebatido para o mesmo lado e abaixo do seu eixo. Então vamos ter isso aqui. Se eles estão abaixo do eixo, os dois, então também consideramos positivo. Agora que já temos nossas figuras, sabemos os sinais, podemos vir aqui para a nossa tabela.
essa tabela aqui, pessoal, eu vou dar um jeito de deixar disponível para vocês, tá baixando ela, para vocês acompanhar as aulas. E vendo aqui a primeira figura, tivemos dois triângulos rebatidos para o lado direito, tanto virtual como real. Então, rebatido para o lado direito temos esse, e rebatido para o lado direito temos esse. Então vamos ter aqui essa fórmula para o primeiro trecho. Logo, o deslocamento vertical em C vai ser igual. A primeira fórmula foi L vezes 1/3 vezes B vezes beta. Pronto. Lembrando que tudo isso sobre I. Lembrando que aqui foi positivo por causa desse positivo. Então, positivo, só para lembrar. Agora, a segunda parte, positivo também. Positivo. Então, na segunda parte tivemos dois triângulos rebatidos para o lado esquerdo. Tivemos esse triângulo com esse triângulo, que nos diz que é L vezes 1/3 vezes alfa vezes A vezes alfa. Pronto. Tudo isso sobre I. Se você notar, pessoal, a fórmula é a mesma. E como os triângulos estão encostados, a altura dos triângulos são a mesma, os vãos são os mesmos, 3 e 3. Podemos agora calcular. Lembrando que aqui o nosso vão não é 3, que nós estamos trabalhando com o vão da estrutura. Vamos calcular aqui esse vão. Já tinha esquecido desse detalhe. Então temos que encontrar esse ângulo aqui, chamar esse ângulo aqui de θ. O ângulo θ nós vamos encontrar, ou nem precisa do ângulo θ aqui. Para encontrar essa hipotenusa, podemos jogar o triângulo de Pitágoras, que vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 6,32. Então, o nosso vão aqui, total, é 6,32. E, se quisermos só a metade dele, que é o que está dizendo a nossa figura aqui, na metade, 6,32 dividido por 2 dá 3,16. 3,16, 3,16. Esse é o vão que nós vamos trabalhar aqui para essa fórmula. Então, agora é só substituir os valores. Quem foi o L é o vão, 1/3. Quem é B? B é um dos lados do triângulo. Tanto faz, o virtual como o real aqui na nossa imagem. B é o lado desse triângulo. E beta o lado do outro triângulo. Aí você considera quem você quer que seja o real ou o virtual, tanto faz. Então aqui o deslocamento vertical em C vai ser igual a L, que foi o nosso vão. Lembrando que tem que estar tudo em milímetro, então foi 3,16 metros, então multiplico por 10 à terceira para transformar para milímetros, vezes 1/3, que é da fórmula, vezes B. Quem é B? A altura de um dos triângulos. Vou pegar B como altura do triângulo do virtual, 1,5, x metros. Então, se está em x metros, eu tenho que transformar para milímetros. Então, vai ser 1,5 vezes 10 à terceira de metros para milímetros. E o beta é o diagrama do real, que é 8,97 kN vezes metro. Eu tenho que transformar de kN para newton e de milímetro para metro para milímetro. Ou seja, vai ficar 8,97 vezes 10 elevado à sexta. Se ficou alguma dúvida, volta lá no exercício anterior que eu explico bem esses detalhes das transformações. Dividido por I. Quem foi nosso E?
foi 22.733 megapascal. Se está em megapascal, então está em newton por milímetro quadrado. Não precisa transformar. Vezes 50.000, que está em milímetros a quarta. Então não precisa também transformar. Em milímetros e newton por milímetro. Não precisa transformar. Mas essa outra parcela, que se você notar, vai ser o mesmo valor para essa. L o mesmo vão, que é a outra metade do vão. A outra metade do vão é igual, 3,16. Sobre vezes 1/3. O A vai ser um lado do triângulo, que vai ser a mesma altura desse. E o alfa o lado do outro triângulo, que vai ser essa mesma altura. Então, para facilitar o exercício, nós só vamos multiplicar por 2, que já sabemos que é a mesma coisa. Esse mais esse é igual a 2 vezes um deles 2. Então, fazendo aqui, vertical em C vai ser igual a... Então, pessoal, fazendo aqui esses cálculos, deu 12,46 milímetros. 12,46 milímetros. Lembrando que esse valor para nosso módulo de elasticidade, aqui no exercício eu dei uma vacilada. Aqui não é megapascal, aqui é gigapascal. Então preste atenção, porque aqui para transformar para megapascal a gente vai ter que multiplicar por 10 a terceira para transformar para megapascal. Então fica aí essa correçãozinha. Então vezes 10 a terceira e transformamos para megapascal. Agora achamos aqui o valor de 12,46 milímetros o deslocamento vertical. Agora vamos fazer o mesmo para o nosso deslocamento horizontal. No nosso deslocamento horizontal, vamos utilizar o mesmo método. Vamos pegar aqui a nossa fórmula. Deslocamento horizontal em C vai ser igual a integral de MA MB sobre EI ds. Então vamos utilizar da mesma forma. Sabendo disso, vamos ver os nossos diagramas horizontal. Então tivemos dois triângulos, rebatido para um lado, rebatido para o outro, e no real a mesma coisa, dois triângulos, os dois estão abaixo do seu eixo, então real virtual. Tivemos dois triângulos, o primeiro rebatido para lá, também no virtual rebatido para lá, logo se estão abaixo do eixo, positivo. E o real, o segundo, tivemos isso, e o virtual também tivemos isso. Os dois estão abaixo do eixo, logo positivo. Então, o nosso deslocamento horizontal no ponto C vai ser igual. Então, pessoal, 2 vezes L vezes 1/3 a alfa sobre o módulo de elasticidade e a inércia. Então, vamos ter 2 vezes o vão, que é L, que estamos trabalhando o vão para um triângulo só, vezes 1/3, que é da fórmula, A, que é 0,5 vezes 10 a terceira, 0,5, porque estamos falando da altura do triângulo do virtual para a horizontal. Veja que é diferente do horizontal para o vertical. Aqui é 1,5 e aqui é 0,5. Por isso que temos que calcular diagramas diferentes para forças horizontais e forças verticais. Então 0,5 vezes 10 a terceira, transformando de metro para milímetros, vezes a altura do real. O real foi 8,97 vezes 10 elevado a sexta, porque estou transformando aqui de quilonewton para newton e de metro para milímetro, por isso 10 a sexta. Tudo isso dividido por nosso módulo de elasticidade, que está em gigapascal,
como eu sinalizei aqui, está em gigapascal. Para transformar para megapascal, multiplico por 10 a terceira. Então, 22.733 vezes 10 a terceira vezes 50.000, que é a nossa inércia. Então, o nosso deslocamento horizontal no ponto C vai ser igual. Então, pessoal, resolvendo aqui o deslocamento aqui, vai dar um valor de 8,31 milímetros. Então, encontramos aqui os valores para os deslocamentos horizontais e verticais. E voltando aqui, pessoal, aqui nós esquecemos de multiplicar por 2, que é o valor para as duas parcelas. Então, na verdade, o nosso deslocamento vertical no ponto C vai ser igual a 24,94 milímetros. Então, esse é o valor para o nosso deslocamento. Então, no final aqui, encontramos os valores para os deslocamentos. Resumindo, encontramos os diagramas do real, virtual para o deslocamento vertical e o virtual para o deslocamento horizontal, e comparamos esses diagramas. Logo, encontramos aqui para o vertical 24,94 milímetros e para o horizontal encontramos 8,31 milímetros. Bem, pessoal, tá aí a resolução do nosso exercício. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, ou então peça o acesso ao grupo do WhatsApp, que lá você pode deixar qualquer dúvida que eu faço questão de tirar. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, e até a próxima aula.